Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anitta e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Anitta no México. E hoje eu vim trazer a segunda parte do vídeo de perguntas dos seguidores e sem mais delongas, depois da vinheta eu vou responder tudo pra vocês. Agora eu vou responder mais ou menos pergunta por pergunta que fizeram. Se tiver alguma parecida eu já junto, mas as que eram mais parecidas assim eu já respondi e vou tentar responder o resto pra vocês. Me perguntaram pra quem tá pensando em se mudar aqui pro México, a questão de procurar emprego se é difícil. Olha, você vir pra cá sem um visto de trabalho é bem complicado, porque o que acontece? As empresas, elas têm uma quantidade de estrangeiros que elas podem contratar e ela tem que te dar uma carta. Para ela te dar essa carta e te contratar, ela tem que estar com os impostos 100% em dia. E não são todas as empresas que estão. Geralmente, as pessoas já vêm com um emprego. Eu não recomendo você vir para cá como turista e tentar um emprego, porque você não vai ter a carta, você não vai ter o visto de trabalho e as empresas não vão te contratar. Eu falo isso por mim. Eu recebi um monte de vaga boa para trabalhar em lugares muito bons, mas eles não tinham a quantidade, já tinham ultrapassado a quantidade de estrangeiros permitido e as que poderiam contratar o estrangeiro não dava carta. Eles já querem as pessoas com o visto de trabalho pronto. Não é fácil você achar emprego aqui sem você ter a carta ou você ter o visto de trabalho, tá? Isso, o pessoal pensa, não, vou mudar pro México, vou tentar arrumar um emprego. Não é assim. Sem visto de trabalho você não trabalha e se você é pego trabalhando ilegal, você é deportado. E se você não acha uma empresa que esteja 100% em dia, consiga te dar a carta, consiga te fazer o visto, o custo é extremamente alto para você tirar do seu bolso, é muito, muito caro, então não é assim, vou arrumar emprego aqui, tem que já vir empregado. Pediram para falar sobre o custo de vida aqui, tendo em vista o valor do salário mínimo. Gente, aqui não é que nem no Brasil que tem um salário mínimo base e todo mundo recebe esse valor. Aqui você recebe por hora, como nos Estados Unidos. Então é um pouco mais complicado você falar, vamos fazer a base do salário mínimo, custo de vida. O que eu digo é o seguinte, o custo de vida aqui na cidade do México não é dos mais baratos. É uma capital, é um lugar caro, é muito parecido com São Paulo, não muda muito. Eu acho que agora, com a diferença ainda de câmbio por causa de toda essa crise, tá quase igual, não é barato. Você vai ter que gastar uma grana se você quiser viver bem, então não tem como dizer, não, olha, é muito barato morar aqui, não. É capital. Como toda capital, o custo de vida é um pouco mais caro. Me perguntaram se eu sei qual é a área econômica que a maioria dos brasileiros que vêm para atuar no México trabalham. Eu acredito que seja TI, tá? Porque a maioria dos brasileiros que eu conheço vem para trabalhar em empresas de TI. Eu acredito, não sei se é realmente isso, mas acredito que sim. Me perguntaram o que é necessário para trabalhar no México e como surgiu a oportunidade para o Cris. Bom, para você trabalhar aqui, você tem que ter uma carta eu acho que eu já falei um pouquinho numa pergunta anterior, você tem que ter uma carta de uma empresa te convidando, uma carta convite, e ter o visto de trabalho. Sem o visto de trabalho, como estrangeiro, você não consegue trabalhar aqui de forma legal. Então, o Cris já veio com essa carta, com essa proposta de trabalho e já veio empregado com o visto, com tudo. Eu vim com vínculo familiar, que é o espelho do visto dele, e eu não tenho direito a trabalho. Eu tenho direito a morar aqui, a viver aqui, tenho o meu visto de residente temporal, porque o Cris trabalha e ele consegue me manter, mas eu vim por vínculo familiar. Sem o visto de trabalho, você não trabalha. Até porque tem uma coisa, se eu trabalho sem o visto e a imigração resolve bater na empresa e descobre que eu tô trabalhando sem o visto, o Cris perde o direito do visto dele e nós dois temos que voltar, tá? Como surgiu a oportunidade pro Cris?
ele conheceu um pessoal no Brasil, que ele trabalhou num banco, vieram para o México, montaram uma equipe e convidaram ele para vir para cá. Então foi assim que surgiu a oportunidade. Me perguntaram sobre melhores bairros para um estudante viver sozinho. O que eu já falei isso, hoje eu respondi para uma menina no Instagram isso, e eu vou responder aqui. O melhor bairro para você viver é perto da onde você vai estudar ou você vai trabalhar. Não adianta você querer morar em um bairro muito bom e ser a 1 hora, 2 horas da sua casa, porque você vai demorar muito para ir, o trânsito daqui é surreal. Então, se você vai estudar, por exemplo, você vai estudar na UNAM, você tem que viver perto da universidade, por uma questão de custo, por uma questão de trânsito, saúde mental, enfim. Você sempre vai viver perto da onde você vai trabalhar. A gente mora aqui perto de Polanco porque o Cris trabalha aqui perto. Se ele mudasse para outro lugar, a gente mudaria para outro lugar. Ele já viveu aqui e trabalhou em Santa Fé, por exemplo, que é como seria Alphaville comparado em São Paulo. Ele levava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Não é saudável, não é bom. Então, a recomendação que eu sempre dou é: você vai vir para cá, você vai morar perto da onde você vai estudar, vai trabalhar, enfim. Uma pergunta que me fizeram é como está sendo a quarentena aqui no México e do que mais eu sinto falta na quarentena. Bom, eu fiz um vídeo sobre a quarentena, vou deixar linkado aqui, ou aqui, enfim, em algum lugar aqui nos cards ou no final do vídeo, falando de como está sendo. A quarentena aqui está sendo como no Brasil. As pessoas não estão respeitando, as ruas estão cheias, os casos estão crescendo, enfim. A quarentena tem sido como no Brasil, tirando o fato de que o governo tem sim dado um respaldo maior para as pessoas. Mas de resto, a quarentena é quarentena em qualquer lugar. As pessoas são difíceis, seres humanos, e eles não obedecem às regras. É um problema. Mas assistam o vídeo que eu falo, porque lá eu conto direitinho, eu explico para não ficar me alongando aqui. E o que eu mais sinto falta tem dias que eu quero muito sair. Eu sinto falta de pelo menos ir para um parque, andar um pouco, sair um pouco aqui de casa, porque o Cris está trabalhando em casa, eu fico aqui em casa, todo mundo fica dentro desse prédio, então começa a ter muito barulho, eu não gosto de barulho, fica muito cansativo. De vez em quando, sim, eu sinto uma falta de sair e sinto uma falta de comer churrasco. Eu queria muito ter ido no meu aniversário numa churrascaria, ter ido lá no fogo de chão e não consegui por causa da quarentena. Então isso eu sinto falta. Mas de resto tá tudo bem, eu acho que eu já vivia numa quarentena. Uma coisa que é muito diferente do Brasil. Uma coisa que eu acho que é muito diferente aqui é a questão da quantidade de comida dos horários que eles comem. Eles comem muito. No Brasil a gente costuma fazer 3 refeições, que é café da manhã, almoço e jantar. Aqui eles fazem, sei lá, 5. Eles têm o café da manhã, aí eles têm um lanchinho, aí eles têm o almoço, aí eles têm outro lanchinho, aí eles têm o jantar e aí eles têm outro lanchinho. Então, eles comem demais. Isso é uma coisa que eu acho muito diferente mesmo. E outra coisa que eu acho assim, que pesa um pouco, são 2 coisas. O mexicano não é pontual. Se você marca um compromisso às 3 horas da tarde, eles vão aparecer, sei lá, 4. Então você tem que marcar. Se você quer que ele chegue às 4, você avisa que é às 3. Eles não são nada pontuais. Nada pontuais. E eles não são, assim, nem um pouco diretos e como eu vou dizer, Deixa eu pensar numa palavra pra que quem veja não se sinta ofendido, porque isso acontece. Tem vezes que eu falo alguma coisa e as pessoas se ofendem me xingam. Mas não se comprometem. Então, a culpa nunca é deles. A culpa é de alguma coisa que aconteceu no universo, mas eles não assumem a responsabilidade. Eles não falam, tá, eu errei, foi culpa minha mesmo, desculpa, vou corrigir. Não, eles não fazem isso. Gente, eu posso não estar olhando pra câmera porque eu estou pensando, e aí eu me mexo muito, tá? Essa coisa, assim, é um pouco diferente e é difícil de se acostumar. Mas a gente segue vivendo. Qual são as religiões daqui? O mexicano, no México, a religião que predomina é o catolicismo.
Existem outras religiões, mas ainda a religião mais predominante aqui é a católica. Me perguntaram qual foi a maior mudança que eu tive que enfrentar aqui. Eu acho que foi realmente me mudar pra cá com 2 malas de 25 quilos cada uma e trazer a minha vida dentro delas. Me perguntaram se eu já fiz um vídeo sobre o trânsito e como eu tirar a habilitação aqui. Eu não sei se eu fiz um vídeo específico sobre o trânsito, mas eu já falei em alguns vídeos sobre essa questão. O trânsito daqui é uma bosta, porque não tem outra palavra para expressar o sentimento que é o trânsito daqui. O trânsito daqui é infernal, é surreal. Tem dias que é mais fácil você andar 1 hora a pé, que você vai chegar mais rápido se você pegar um transporte público. É ridículo. O trânsito daqui é assim, surreal, não tem um porquê ser assim. Na verdade tem uma explicação. Como é a questão de tirar a habilitação aqui? Não é como no Brasil que você vai, faz autoescola, você tem aulinha, você aprende. Não, você vai, paga e você tira a sua habilitação. E aí, isso explica porque o trânsito daqui é da forma que é. Porque as pessoas, elas não sabem dirigir de fato. Você vê coisas absurdas, como por exemplo, a pessoa errou a rua, e eu tô falando isso porque aconteceu há umas semanas atrás comigo com o Cris, a gente tava indo no mercado, e antes eu me espantava, agora eu já nem ligo mais. O cara errou a rua, ele simplesmente engatou ré e no meio de uma avenida ele deu ré com o carro pra pegar a rua certa. Então, como as pessoas elas não aprendem as regras de trânsito, porque sim, apesar de autoescola muita gente achar que é um roubo, que ela não ensina, ela ensina pelo menos a você conhecer as leis, a respeitar as leis de trânsito. Aqui não tem isso, não tem. As pessoas elas fazem o que querem, é uma terra sem limites. Se você tá numa rua de mão única, é bom você olhar para os 2 lados, porque alguém vai estar na contramão. É por isso que as coisas aqui, o trânsito daqui é muito complicado. As pessoas elas não sabem dirigir e elas não sabem respeitar as regras de trânsito. Então, é isso. Outra coisa que me perguntaram é como eu faço skincare do meu rosto. Ai, gente, eu fico muito orgulhosa quando me perguntam isso, porque eu já fiz um outro vídeo sobre o problema que eu tenho de pele, sobre rosácea e dermatite perioral, e a minha pele ficou muito feia, ficou muito horrível. E quando eu mudei pra cá, piorou por causa do estresse e tudo mais. Eu tive que voltar pro Brasil pra poder descobrir o que eu tinha pra poder fazer tratamento. Então, eu cuido da minha pele assim, como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Eu vou fazer um vídeo só de como eu cuido da minha pele, mas eu uso só produtos que são para rosácea, por causa da sensibilidade da minha pele. Então, gasto uma grana para deixar essa pele em ordem com os produtos, mas muito obrigada, minha pele é muito bonita, eu também acho. Tá velha, tá com ruga, tá, mas perto do que ela já foi, depois vocês procuram os vídeos, eu vou ver se eu consigo deixar linkado, enfim, ela tá muito bonita. A minha pele já foi assim, horrorosa. Próxima pergunta. Como você se sente em relação à pandemia? Mudou muita coisa pra você? Eu vou dizer que eu acho que eu já vivia uma quarentena antes de tudo isso acontecer. O que mudou foi, o Cris veio aqui pra casa, ele trabalha aqui de casa agora, então eu fico nesse quarto e ele fica na sala, e pro Salem isso no começo foi um inferno, agora é uma maravilha. Ele é grudado no Cris e pra onde o Cris tá, ele tá junto. Me perguntaram se aqui faz muito frio. A pessoa ela é do Rio de Janeiro e acha que ela não consegue viver num lugar frio. Então eu vou te responder, meu amigo carioca. Aqui na Cidade do México, sim, faz frio. O México é como o Brasil, tem lugares que são quentes, tem lugares que são mais frios, mas aqui na Cidade do México não é praia, então sim, faz frio. O inverno aqui de madrugada a gente já chegou a pegar, quando eu digo de madrugada são 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, aqui é o horário que faz mais frio, das 4 às 6. A gente já chegou a pegar -2, -3, então sim, faz muito frio. Me perguntaram se eu já torço pra algum time mexicano. Não, eu não torço nem pra time brasileiro, nem muito menos pro mexicano. Eu nem acompanho futebol aqui. Eu já tentei ver assim jogo de futebol. Sinto falta de ver jogo do Corinthians, meu time do coração do Brasil, mas não vejo não. Não tem nenhum time que fala, ai nossa, que legal, não. Me fizeram uma pergunta muito inusitada. Um dia, se eu fosse aí, você toparia em ser meu guia? Sonho em conhecer essa cidade. Vou responder essa pergunta como eu respondo para todo mundo.
O que eu faço quando vem seguidor meu pra cá é tentar encontrar um dia pra conhecer, pra mostrar um pouquinho, pra gente se falar, porque sim, eu gosto de conhecer as pessoas que eu falo praticamente todo dia. Tem gente que passou de seguidor, de inscrito pra amigo. Isso sim acontece. No vídeo que eu fiz de Coiacã foi com a Aline é uma seguidora, a gente virou amiga, a gente se falava todo dia, ela veio pra cá e foi assim, muito legal. A maioria dos seguidores que vem, se eu tenho disponibilidade, pelo menos eu tento tomar um café, tento conhecer, pra gente poder pelo menos conversar, porque eu gosto disso. Não prometo ser sua guia, mas se você vier, sim, eu prometo que a gente se encontra pra pelo menos tomar um café. Nem que seja por 1 hora em algum lugar, eu vou te encontrar, não se preocupe. Pediram pra mostrar uma feira livre aqui no México. Eu mostro muito no Instagram, então me segue no Instagram quando vou na feira. Agora não tá tendo feira, né, por causa da quarentena, mas quando tem eu mostrava lá. Porque eu não filmo lá, porque não pode filmar. Eu já tentei fazer um vídeo lá e pediram gentilmente pra eu não filmar e não mostrar ali. Então, quando eu vou, eu faço alguns takes de stories, mostro alguma coisa, mas mostrar 100% uma feira livre, pelo menos a que tem aqui perto de casa, eles pediram pra que eu não filmasse. E, né, eu não tô no meu país, eu não vou brigar, a gente obedece, que é mais seguro. Me perguntaram se aqui é perigoso como no Brasil. Olha, eu vou dizer que eu me sinto mais segura aqui na Cidade do México, eu estou falando na Cidade do México, tá, que é onde eu vivo, do que eu me sinto em São Paulo. Me senti em São Paulo. Aqui eu consigo andar na rua com o meu celular na mão, eu consigo filmar pra vocês, eu consigo fazer foto pra vocês e ninguém vai puxar o celular da minha mão e vai roubar. Eu vejo pessoas andando na rua com iPhones novos, iPhones 11 no bolso de trás da calça, desbloqueados, sem medo de ser feliz. Sim, existe furto, existe assalto, tem lugares perigosos, sim. Você tem que tomar cuidado, principalmente como estrangeiro, de ir pra esse tipo de lugar. Mas no modo geral é mais seguro. Eu vivo numa zona segura, eu só ando em lugares seguros, eu sei como brasileiro que somos, a gente é mais esperto. Então, já por natureza, nós não damos mole, porque sabemos que se você deixar a bolsa na cadeira, alguém vai roubar. Isso acontece aqui, mas no modo geral, eu acho que sim, mais seguro que o Brasil. Mas é a minha opinião, tá? Outra pergunta que me fizeram. Como é viver sem um plano de saúde como tem aqui no Brasil? Te dá medo? Sim, no começo eu tinha medo. A gente tem um plano de saúde que chama gastos de seguros maiores. Ele cobre emergências hospitalares, desde que sejam internações, cirurgias, enfim. No começo, sim, eu tinha um pouco de medo. Eu ficava com palpitação. E se eu fico doente? O que vai acontecer? Não sei o quê. Mas hoje já não. Se eu precisar de algum médico, eu sei que eu posso ir numa farmácia e que vão ter médicos, são clínicos gerais, mas que vão resolver meu problema de alguma forma. E dá pra pagar. Médico aqui não é uma coisa absurdamente cara. Existem sim médicos caros, mas a maioria você consegue pagar e você consegue fazer um tratamento. A questão você tem que sempre pagar e você vai se reembolsado depois, seja pelo imposto de renda ou seja pelo próprio plano de saúde. Você manda os gastos e o plano de saúde te reembolsa. O ponto você tem que ter dinheiro para fazer isso. Se a gente precisar de uma internação, fazer uma cirurgia, acontecer alguma coisa, a gente tem sim um plano de saúde. Não é que a gente não tem, a gente tem, mas ele só cobre gastos maiores. Então, eu tive aquela suspeita daquela doença que eu não posso dizer, mas foi respaldada pelos médicos do que seria o plano de saúde de gastos maiores. Então, se eu precisasse para o hospital, a gente já tinha lista e poderia ser reembolsado, por isso não teria problema. Como você acha que serão as festas de Dia dos Mortos nesse ano na situação em que vivemos? Então, vou ser bem honesta, eu acho que esse ano não vai ter Dia dos Mortos. Do jeito que as coisas estão indo, eu não sei se vai ter. E se tiver, eu não seria uma das pessoas que iria para aquele aglomerado de gente. Não ficaria. Eu acho que ainda está muito cedo. Não começou nem a abrir direito as coisas, os casos subiram. Dia dos Mortos aqui é uma festa que junta muita gente, que é muito famosa. Eu não sei como vai ser. Até agora ninguém falou nada. Mas se tiver, vai ser alguma coisa mais comedida e talvez eles não deixem fazer desfile, ou vai ser só desfile mostrado na televisão, não vai ter gente vendo. Eu não sei como é que vai ser esse ano.
Mas meu feeling é que esse Dia dos Mortos vai ser... Ó, fazer uma piada bem ruim, meio morto. Nossa, piada péssima, mas... eu acho que não vai ter. Certo? E aí, gostaram do vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Se você viu as duas partes, me diz aí qual foi a que você mais gostou, qual foi a pergunta que você mais gostou. E já sabe, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer, e se você é novo por aqui ou caiu de paraquedas, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Não custa nada, é de graça e você ajuda muito, mas muito mesmo o canal a crescer. Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem vídeo novinho pra vocês. Ah, e me segue lá no Instagram, esse aqui, porque lá eu posto conteúdo que nem sempre tá aqui no canal, e lá também eu compartilho nos stories um pouco mais do meu dia a dia. Então, se você quer saber um pouco mais da minha vida, já corre lá e me segue. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!